ele agora estava dizendo, e agora? Deus não disse o que fazer. Deus não disse que era para eu ficar aqui. E Jezabel, por quê? Elias foi para onde Acabe estava. Lembra, Jezreel? E Jezabel agora disse que vai me destruir. E Elias decide partir imediatamente daquela cidade. Porque ele sabia que os assassinos pagos por Jezabel iriam encontrá-lo. Então ele sai de Jezreel e ele foge para Berseba. Olha só aqui onde está Berseba. Está ali Berseba, que era no sul do Reino Unido. Lembra o Reino Unido? Ó, lá em cima tem o Mar da Galileia. A minha segunda canetinha quebrou. Então não tem como apontar. Lá em cima está o Mar da Galileia. E a parte do Reino Norte, onde ele estava, era aquela parte ali de cima. E aqui para baixo, no outro mar, o Mar Maior, o Mar Morto, já estava no sul. Então Elias sai lá de cima de Jezreel e foge para Berseba, que está no sul de Judá. E ele vai se esconder no extremo sul do antigo Reino Unido de Israel. Leia comigo agora, do versículo 4 até o versículo 7. E ele se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu em seu ânimo a morte. E disse, já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. E deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro. E eis que então um anjo o tocou e lhe disse, levanta-te e come. E olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas e uma botija de água, e comeu e bebeu e tornou a deitar-se. E o anjo do Senhor tornou segunda vez e o tocou e disse, levanta-te e come, porque muito comprido te será o caminho. Aleluia. Elias experimentou a profundeza da fadiga e do desânimo. Eu vou falar aos ministros, eu vou falar aos líderes, aos irmãos, aos intercessores. Tem momento da nossa vida, no nosso ministério, que a gente experimenta a fadiga, experimenta o desânimo. E na nossa cabeça a vontade é de largar tudo, de fugir, de ir embora, de deixar tudo para lá e voltar a viver a sua vida normal, sem ter que fazer nada de excepcional. Elias era homem como nós e ele viveu esse momento de estresse, de depressão. E isso não é um problema vergonhoso, isso é um problema que precisa ser resolvido. A gente vai encontrar nos salmos, muitos salmos de Davi se mostrando ao Senhor e dizendo, a minha alma está profundamente triste até a morte. O homem segundo o coração de Deus, mas ele era homem. Principalmente depois de algumas vitórias, vê se você consegue encontrar um momento desse na sua vida. Depois de alguma coisa ter dado certo, você ter estado feliz, você ter jubilado com aquela vitória, passado um pouco, você se abate, um desânimo bate você, alguma coisa te faz ficar lento, fadigado. Os grandes pensadores dizem que esse é o momento mais propício, mais sensível de um grande homem. É logo após uma vitória.
A gente sabe, comparando isso com uma viagem, principalmente uma viagem de carro, que o momento mais perigoso de um acidente é quando se está próximo de casa ou próximo do lugar para onde você está indo. Que a sua mente relaxa e diz, estou chegando. Então, baixa a guarda, fica mais relaxado. Na nossa vida espiritual, e aí eu vou falar emocional e tudo mais, porque nós somos espirituais, amém, irmãos? Então, tudo que nos envolve no espírito, porque é o espírito que está dominando a nossa vida. Algumas experiências espirituais acabam nos esgotando, nos deixando cansados demais. E, às vezes, a gente tem vontade de parar. Elias estava vivendo esse momento. O seu esforço físico, todo o trabalho que ele fez para convencer, mostrar a Israel que eles estavam no caminho errado. Tudo aquilo trouxe um esgotamento muito grande dele. E ele, na euforia dele, na alegria, ele se esforçou ainda mais. Ele correu muito mais. E agora Elias tem um baque, como se esbarrasse num grande muro. E aí a sua humanidade se mostra mais forte. Estou cansado. Estou cansado de lutar. Estou cansado de continuar tentando. Estou cansado porque tudo que eu faço, no final, vai acabar dando errado. Ei, vou dizer para você. Deus está falando assim. Eu tenho paciência com você nesse momento. Eu vou aguardar você se recuperar. Ainda mais, eu vou te ajudar na sua recuperação. Você só não pode esquecer de uma coisa. A obra que eu tenho para você realizar ainda não acabou. Então, não está na hora da sua vida acabar. E por mais que você deseje a morte, como Elias, Senhor, não quero mais viver. Me lembro agora de Paulo, quando escreveu aos Filipenses, e ele disse, para mim o morrer é lucro, como eu gostaria de morrer agora, porque eu iria morar com o Pai, eu ia estar nos braços do Pai, eu ia ficar livre de toda essa situação. Mas o próprio apóstolo disse assim, não, mas o viver é Cristo, tem coisa ainda para eu fazer, ainda tem a minha vida que eu preciso doar para que muitas coisas aconteçam, ainda tem uma obra para você realizar. Por isso que Deus nem dá muita conversa para você. Ai, Pai, me leva. Ele diz assim, vou fingir que não escutei. Porque ainda tem uma obra para fazer. E Deus se prepara para tirar Elias da depressão. Se prepara para deixar Elias no processo que a depressão, que a gente precisa viver na depressão. O que Elias fez? A palavra de Deus nos diz que Elias parou e foi dormir debaixo de um zimbro. Depois eu vou mostrar o zimbro para você. Elias dormiu. Porque quando a gente está cansado, a gente está irritado, a gente está depressivo, a gente deve dormir. Tudo fica melhor quando a gente dorme. E quando a gente come. E o Senhor deixou Elias comer uma boa comida, e depois deixou Elias dormir mais. Até quando? Até que seu corpo se refez. Nós precisamos cuidar de nosso corpo. Nosso corpo é templo do Espírito Santo. Vamos fazer um paralelo muito menor. Esse templo aqui, que abriga a igreja, nós temos o cuidado de manter limpo, arrumado, as cadeiras arrumadas, o ar-condicionado funcionando, a luz paga para poder ter iluminação. E é algo material que passa. Agora, olha nós.
somos muito mais frágeis do que esse prédio. E nós abrigamos dentro de nós algo muito mais precioso do que pessoas. Nós abrigamos dentro de nós o próprio Deus. E aí, nós precisamos cuidar desse corpo por causa do Deus que habita em nós e que não gosta de habitar em qualquer lugar. E nós negligenciamos o nosso corpo. Eu fiz isso muitos anos da minha vida. E por muito tempo eu pedi perdão ao Senhor por não ter cuidado adequadamente do meu corpo. Porque aqui o Espírito Santo se move pela terra através de mim. Então nós precisamos cuidar do nosso corpo. Não vou nem falar de comida, né, irmãos? Parar de comer doce, tomar refrigerante, eu não vou falar nada disso. Você não faz isso, faz? Não, né? Ainda havia muitas batalhas para Elias vencer, muito trabalho para Elias fazer. O que Elias tinha que fazer depois disso? Você lembra? Você leu o livro? Então, é isso mesmo. Você não sabe, vai saber depois quando chegar lá. Então, Elias ainda tinha muita coisa para fazer. E Elias foge para o deserto, bem distante de Jezabel, estava em segurança. Os profetas lá tinham morrido, então temporariamente parecia que tudo estava bem. Mas as más condições de Elias eram evidentes tanto no corpo quanto na alma. O seu cansaço físico, a situação embaraçosa que ele passou. Que apesar de ter morrido 450, ainda tinha ficado 400, e agora tinha um monte de assassino atrás dele. Ele teve que fugir da presença de Jezabel. E aí ele vai se deitar debaixo de um zimbro. Vocês têm o zimbro aí? Coloca o zimbro. Esse zimbro é até muito bonito, está bem cheio. Essa imagem está ampliada ou está no padrão? O zimbro é um arbusto. Ele não faz muita sombra porque ele é meio que... Não é espinhoso, mas ele é meio espetado. Aquela frutinha berry, ela vem de um tipo de zimbro, junípero, acho que era isso. Então, não fazia muita sombra. Esse aqui até tem muita sombra. Ele não chega a uma altura maior do que 3 metros. E o zimbro, ele sempre nasce no leito de um rio seco. Então, ele é a imagem que diz assim, aqui havia água, mas agora não há mais. Aqui é lugar de sequidão. Aqui é lugar onde não tem vida. Só eu estou aqui para te explicar isso. O zimbro está falando. Só eu estou aqui para te explicar isso. Que antes havia água correndo por aqui. Mas hoje só tem seca, só tem sequidão. Elias tinha acabado de orar para ter abundância de chuva, a chuva desceu. E agora Elias tinha que ficar no lugar de sequidão. E foi se recolher debaixo de um zimbro. O profeta, que acabou com a seca em Israel, agora estava debaixo de um zimbro, adormecendo numa sombra, onde a luz do sol passava em quase todo momento, e estava mostrando a situação que ele estava enfrentando naquela hora. E desejou morrer por causa da depressão. Irmão, se você um dia passar por depressão, peça ajuda. Não fique em depressão. Tristeza é comum a gente sentir. A gente sente e ela passa. Agora, a depressão, quando você fica sem vontade de comer, você fica sem vontade de beber, quer ficar trancado num quarto escuro, quer ficar escondido de todo mundo, não quer falar com ninguém, peça ajuda. Porque Deus não quer que você fique assim.
Porque esse é um momento de tristeza na sua vida que precisa ser transitório. Por quê? O nosso Deus é um Deus de alegria. A palavra diz que onde Deus está, há abundância de alegria. Se não há alegria na tua vida, é porque é um sinal de que alguma coisa está errada. E às vezes a gente não quer falar sobre isso. Por quê? Porque tem gente que diz que crente não pode ter depressão. Porque tem o Espírito Santo, porque tem Deus na sua vida, então tem alguma coisa errada, está em pecado. Não, irmão. Nós somos humanos. Elias era homem como nós, sujeito às mesmas paixões. E nós agora aprendemos com ele que nós precisamos de um tratamento para nos recuperar diante de Deus. E o que acontece? Deus dá esse tratamento a Elias. Tem a imagem do anjozinho? Eu quis trazer essa imagem, mesmo sendo um desenho, tira da expansão. Mesmo sendo um desenho, e como a gente perdeu os arquivos, esse é uma cópia de uma fotografia, Deus envia um anjo. E o que a Bíblia fala para a gente de anjo? Olha lá em Hebreus, capítulo 1. Hebreus, no capítulo 1, no versículo 14, a gente não vai muito além disso, por causa do problema que eu tive no computador, a gente não conseguiu expandir o estudo para hoje, mas diz assim, Hebreus 1, 14, não são porventura todos eles espíritos ministradores, enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? Para que servem os anjos do Senhor? Dentre tantas coisas de serviço no céu e para o céu, os anjos do Senhor, eles são enviados por Deus para ministrarem a nós. Ministrarem, aqueles que hão de herdar a salvação. Você tem a salvação em Cristo Jesus? Jesus já chegou na sua vida? Pode dizer com certeza, irmão. Jesus chegou na minha vida. Então, Deus tem liberado seus anjos para ministrar sobre você. Você está precisando do quê? De consolo? Consolo vai vir. Está precisando do quê? De comida? Comida vai vir. E Deus vai e deixa Elias dormindo. E o anjo traz comida, traz pão e água. Irmão, veio pão e água da padaria do céu, legal. Já percebeu todo o episódio da vida de Elias? Em nenhum momento faltou o alimento que era necessário. Porque Elias sabia quem era Deus. Apesar dele ter desejado a morte, Deus disse para ele, calma, vai chegar a sua hora. Deus tinha até um plano para ele, né? Seu bobinho, você não vai morrer nunca. Mas não tinha contado nada para ele. E Deus envia um anjo com pão e água. Deixa eu contar uma experiência que eu lembrei agora. E eu era jovem. E a minha mãe contando de uma amiga dela que tinha sido zoada muito, muito por uns jovens que moravam numa vila onde ela morava. Tinham zoado muito dela, muito. E porque ela estava passando necessidade. E ela disse, um dia orando na casa dela, e casa de vila não tem varanda, é assim, direto na ruazinha, né? Ela orando na casa dela, ela dizendo, Senhor, eu hoje não tenho nem o pão para tomar o café. Mas o Senhor me conhece, sabe quem eu sou, sabe onde eu moro. Então, Senhor, eu confio que o alimento de cada dia o Senhor há de prover. E os meninos estavam zoando ali, brincando em frente da casa dela. Falaram assim, vamos pregar uma peça nela, né? E foram, compraram pão, compraram manteiga, sei lá, compraram e jogaram pela janela da mulher. Aí ela foi, chegou na janela de novo e orando, Senhor, obrigada, porque o Senhor providenciou o pão, providenciou tudo. E aí o rapaz chegou na janela e falou assim, você é boba. Quem comprou foi a gente. Ela, eu sei, vocês são os anjos do Senhor que providenciaram o pão.
Irmãos, o que você precisa? Tem muito anjo do Senhor que está por aí, que nem sabe que vai ser usado para suprir a sua necessidade. Porque é assim que Deus faz. E chegou o pão e a água, e Elias comeu e bebeu. Mas ele ainda não estava pronto. E o Senhor teve paciência e deixou Elias dormir mais um pouco. E aí o anjo veio de novo com pão e água fresca no dia seguinte. Todo dia tem alimento fresco. Não se contente com alimento dormido. Coisa velha só em museu que é legal. Aí chegou de novo para Elias. E Elias comeu, Elias bebeu. E Elias estava ainda cansado, dormindo um pouquinho mais, e aí o anjo do Senhor o tocou. Até então, a palavra não diz que o anjo do Senhor havia tocado em Elias. Sabe, tem hora que o anjo vai chegar assim e dizer, qual é? Agora reage. Está aí deprimido por causa de quê? Vamos lá. Levanta, se move. Porque tem gente que pega no tranco, amém, irmão? Olha para o teu irmão, vê se é desses que pega no tranco. Se pegar, se tiver parado, irmão, dá um empurrãozinho, é igual fusquinha. Você empurra que ele pega, de boa. E o anjo tocou nele e disse o que para ele? Deixa eu voltar lá. 1 Reis. Levanta e come. De novo, levanta e come. E agora no 7. Porque muito comprido te será o caminho. Caramba, acabei de deitar. Pedi para morrer. Tô crente que ele ia me esquecer e deixar eu morrer aqui. Os urubus já iam chegar aqui no Zimbro. E ele disse, não, muito comprido é o teu caminho, tem muita coisa para você fazer, tem muita terra para você andar. E olha, volta naquele mapa lá, Lucas, por favor. E aí Elias se levanta, porque, irmão, quando o anjo chega e fala diretamente, para de graça, agora está na hora de reagir, reage, irmão. Reage. É porque você já está pronto. Aí tem que vencer a sua humanidade. Tem que deixar de novo o Espírito conduzir. E ele sai agora de Berseba. E ele vem até o Monte Sinai. O Monte Horebe. 40 dias e 40 noites caminhando com a força da comida que o Senhor deu. O Senhor tem te sustentado, tem te alimentado, tem suprido as suas necessidades. E mesmo que você ache que agora não dá mais, que você não tem para onde tirar, que você não é capaz de fazer mais coisa alguma, na hora que você se colocar de pé e o Espírito de novo te impulsionar, você vai mais longe ainda do que Deus já lhe colocou para ir. E ele caminhou 280 quilômetros. Se 32 já estava ruim, 280 só pelo poder de Deus. O que eu quero dizer para você, meu irmão? As tuas dificuldades te afetam, abatem às vezes a tua alma, sim, confessa isso para o Senhor. Mas não se prostre, não se rende. Reaja. Deus te dá um tempinho para você recuperar a sua força, para você restaurar o seu ânimo, mas quando o Senhor continuar te chamando, não fique dormindo embaixo de zimbro. Se levanta, reaja, você vai achar que não consegue, mas a força do Senhor tomará você e te levará além do que você pode imaginar. Agora, você precisa fazer a sua parte. Deus fez a dele. Tratou Elias em tudo que ele precisava, até que Elias reagisse. Amém? Nós vamos encerrar agora e eu quero fazer uma oração por você. E eu quero pedir que você fique em pé.
Você pode começar a glorificar o Senhor? Agradecer pela palavra de Deus na sua vida. Eu não sei se tem alguém em momento difícil aqui com o coração amargurado, com problemas difíceis na sua vida, problemas que têm abatido o seu coração, têm abatido a sua alma, problemas que têm tirado de você a expectativa de realmente Deus te usar como você um dia imaginou que pudesse ser usado. E eu gostaria de orar com você. Então, feche seus olhos. Comece a fazer como Elias. Comece a dizer para Elias qual é o seu problema. A angústia da sua alma. Diga, porque é o Senhor quem pode lhe ouvir e não eu. Mas diz, Senhor, está demorando tanto a passar. Está demorando tanto, Senhor, a passar essa fase. Parece que eu não vou dar conta de viver esse momento da minha vida interminável. A minha vontade é realmente de me entregar aos braços do Senhor. Se pudesse abreviar o tempo da minha vida, se é isso que passa, já passou pela sua mente. O Senhor lhe permitiu viver até aqui, porque ainda tem coisas que você precisa fazer. Se seu tempo aqui já tivesse esgotado, se a tua missão aqui já tivesse esgotado, Deus tem prazer na morte dos seus, recolher-nos para seus braços. Mas Ele tem nos permitido estar até aqui, porque temos ainda uma grande caminhada à frente. Elias tinha missões que só ele poderia realizar. Deus tem missão para você, que você precisa realizar. Pai querido, aqui estão os seus Elias, que estão nessa casa, Senhor. Já receberam o poder do Espírito Santo, já experimentaram coisas grandiosas do Senhor. Ainda há muito mais para experimentar. O mundo sabe que sobre eles está o poder de Deus, a presença do Espírito Santo. Eles se acham incapazes, Senhor, mas graças a Deus por isso, para que a soberba e o orgulho não os domine, mas aquele que chama é aquele que capacita, é aquele que prepara, é aquele que dá o alimento para continuar caminhando. É aquele que coloca a sombra para descansar, a sombra do Altíssimo, não é embaixo de zimbro, mas é embaixo da potente mão do Senhor. A sombra do Onipotente, nenhum mal poderá chegar à nossa vida, sem a ordem do Senhor, sem a autorização do Senhor. Senhor, que eles possam sentir que hoje, especificamente hoje, eles estão aqui, porque essa palavra foi direcionada a cada um deles. É uma mensagem específica do Senhor para os que estão presentes. Para aqueles que buscarão uma palavra assim, por causa de sua angústia e depressão. Mas em nome de Jesus, esses são Elias. Eles se abatem, mas não desistem. Eles ficam cansados, mas buscam renovo no Deus que tem todo o poder no céu e na terra. Então nós pedimos, ó Espírito Santo, desça unção sobre essas vidas, para que possam estar de pé contra todo o problema, toda a dificuldade que tem se levantado contra eles. Porque eles precisam concluir a missão que o Senhor tem entregue em suas mãos. Eu oro ao Senhor e agradeço ao Senhor por essa palavra vinda aos nossos corações. Em nome de Jesus. Aleluia. Ora para encerrar. Glória a Deus. Aleluia.
Feche seus olhos, queridos. Lembrando, quinta-feira, nós estamos aí com o nosso culto. Em nome de Jesus, se organiza para vir e no domingo, amém? Os anúncios